Deus que escolhe ou toda a humanidade tem uma chance real de ser salva? Ô César e ouvintes, eu defendo que Deus escolhe, através da sua soberania, através do decreto. O Senhor de fato escolhe a quem será salvo. O Senhor decreta, determina, pré-ordena, não é? Como costumamos falar, esse é meu ponto de defesa. Então nem todo mundo tem uma chance mesmo. Nem todos têm uma chance. Deus decreta quem será salvo. Alex, o que você vai defender? Olha, pastor César, pastor Felipe, eu vou defender o seguinte, que primeiro, a pergunta foi muito interessante, né? Deus escolhe quem será salvo ou todos têm uma chance, uma oportunidade? As duas premissas partem de um pressuposto bíblico, na minha opinião. Eu creio que sim, que Deus, a salvação primeiro é um ato gracioso da providência divina, não há dúvida disso, é Deus quem salva, mas, como a Bíblia diz lá em Romanos 11:32, e também 1 Timóteo 2 e 4, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Então eu acredito que a salvação é um ato da providência graciosa de Deus para toda a humanidade. Ok. Reverendo. Perfeito. Eu entendo que, assim como diz, ele citou o texto de Romanos 11:32, Sim. Esse todos ele remete a uma questão um tanto quanto diferente dessa premissa. É claro que aqui eu precisaria ser um arminianismo, né, um calvinista para caminhar nisso, mas na verdade nós partimos da mesma premissa inicial. A gente diverge no meio aí do caminho, vamos dizer assim. Verdade. Não é? Então, nesse sentido, eu não entendo que todos eles são salvos por meio aí do que é tratado nesse sentido da totalidade. Todos, para mim, aqui eu entendo que exatamente é todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê é a quem o Pai o dá. Então, eu parto do princípio de vários textos que nós vamos tratar aqui hoje a respeito dessa questão, de um princípio muito claro, inclusive de Romanos 9, que nós poderíamos citar, o texto clássico, né, que a gente sempre utiliza a respeito disso. Esse que ele citou de João 10. Esse que ele citou de Romanos 11:32, tem duas vezes todos, né, no texto. Sim. Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí o senhor entende que o primeiro todos é diferente do segundo? Seria isso? Que ele encerrou na desobediência claramente em Adão. Porque então todos são pecaram, todas as pessoas. Todas as pessoas foram destituídas da glória de Deus, encerradas em Adão. Naturalmente, ao mesmo tempo, esse todos, do sentido salvífico, eu entendo que existe uma pré-determinação, uma pré-ordenação, aqui Deus elencando, de fato, quem será salvo, com base não somente nessa premissa desse texto, mas como um todo. Na teologia, a gente sabemos disso, a gente coleta textos e constrói o sentido da teologia. Esse todos que nós estamos citando aqui, claro, encerra todos na desobediência por conta do pecado, mas naturalmente para a salvação não são todos que Deus escolhe. E aí a gente vai escolher aqui nesse sentido. Pastor Alex Mendes. Olha, pastor Felipe, internautas, deixa eu aqui então expor aqui a minha tese, né? Então, como eu disse no início, a salvação, e ouvintes internautas, é um ato gracioso da providência divina. Nesse sentido, pastor César, pastor Felipe, é sempre uma iniciativa divina. Claro. É Deus quem vem até o homem, tá? Nós não negamos isso. Jonas 2:9 diz: do Senhor vem a salvação. O terceiro ponto é que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado original e estão em total depravação. Então, por isso, por exemplo, que Romanos 5:12... Isso não é todos, né? Exatamente. Todo mundo está em depravação total. Então, Romanos 5:12 vai deixar bem claro isso aí. Por isso, esses homens depravados e mulheres são incapazes, por si só, de buscarem a Deus. A não ser que Deus, graciosamente, venha até esse homem. Então, ao enfatizar, por exemplo, a misericórdia providencial de Deus, Paulo então vai dizer em Romanos 11:32... porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. E em 1 Timóteo 2:4, onde a gente já leu aqui, diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, olha só o que diz lá, 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julguem, demorando, pelo contrário,
ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora, um ponto aqui interessante, pastor Felipe, meu irmão, todos aqui, no texto grego, né, aparece lá a palavra pantas, então, de acordo com o gramático Vine, a expressão aqui, pantas, esse adjetivo quer dizer cada um, todos, todo mundo. Nesse sentido, Deus proveu a salvação para todas as pessoas e cada um dos homens, na minha opinião. Mas essa salvação, como disse bem o pastor Felipe, ela aplica-se somente àqueles que creem, como diz Romanos 3:22, isso é, a justiça de Deus pela fé vem em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, não há dúvida alguma que a salvação, a gente não está falando aqui de universalismo, né, e nem negando a depravação total, não. Todos aqui são os que creem em Jesus Cristo. Mas olha só, e todos é todos mesmo, inclusive, segundo Pedro 2, versículo 1, ele fala que Jesus morreu até pelos falsos mestres. E eu gostaria de saber, como por exemplo, né, o pastor Felipe, ele entende esse texto aqui. A gente vai ler aqui, ó, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, interessante porque se Jesus morreu não, né, só por alguns, por um grupo específico e não por todos, por que Pedro aqui está falando então que Jesus morreu até pelos falsos mestres? Interessante porque ele usa a expressão grega aqui, a palavra resgatou, agorazon, quer dizer, comprar, adquirir ou resgatar. E tem um sentido redentivo. E aparece, por exemplo, em 1 Coríntios 6, versículo 20, 1 Coríntios 7, versículo 23, 7 e 30, que é a expressão resgatou, quer dizer, comprou, e tem um sentido redentivo. Como o nosso irmão Felipe, pastor, entende isso? Reverendo Felipe, ele usou muitos textos, muita coisa, né? Então é muito difícil falar todas numa vez só. Então vamos lá. Até porque é mais fácil perguntar do que responder. Então, é verdade. Perguntar rapidinho. Não tem problema. Eu penso que assim, antes de entrar nesse mérito, a gente tem que verificar a síntese do que é isso. Bom, se todos eles foram encerrados na desobediência, como citamos aqui, partindo desse mesmo princípio, naturalmente, então, todos teriam uma dívida paga? Se todos, então, têm a dívida paga por intermédio de Cristo Jesus, nesse encerramento e nessa salvação de todos, ou todos tendo uma chance, como é o tema do debate aqui, porque então, na verdade, aqui nesse sentido, ele paga a dívida pelo pecado e não tem, ou tem, aliás, por que condenar alguém? Porque se todos já estão salvos nesse sentido, não do universalismo, ou tem uma chance... Mas é universalismo, sim. Por que ele teria que, na verdade, trazer esse conceito aqui de condenar alguém? Uma vez, inclusive, já pegando o gancho desse mesmo texto, se ele, inclusive, ele morreu pelos falsos profetas, ou até mesmo nós poderíamos citar pelo anticristo, vamos dizer assim, se ele salvou, ou deu uma chance de salvação para esses, como é que então o sacrifício de Cristo Jesus ele seria ineficaz para essa questão? Eu entendo um pouco diferente, César e meu colega aqui, Tiago, no sentido de que Deus, claro, ele ama o mundo inteiro. Ele amou de tal maneira, é claro. João 3,16 é claro isso. Está dizendo lá que ele amou Deus, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Ele não pereça, como está escrito aqui em João 3,16, mas tenha a vida eterna. Só que esse amor do mundo não significa escolher todas as pessoas ou dar uma chance a todas as pessoas. Claro que não. Se nós lermos um texto como, por exemplo, João capítulo 15, no verso 19, diz lá claramente: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então, embora existam textos como esse, entendo um pouco diferente dessa questão, porque então se somos nós que temos uma chance de escolher a Deus até, ou não, ele não nos escolhendo, né, fica um pouco ambíguo isso. João 15,16, não foste vós que me escolhestes a mim,
Ele diz isso claramente lá. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aí o texto continua. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdizes ao Pai, em meu nome eu vou-lo concedo. Ou seja, não foi o ser humano, nós não temos uma chance de ir até Deus, escolher a Deus. É claro que aqui o sentido é da graça, talvez preveniente, que esteja sendo tratada, Deus capacita para que se creia nessa questão, talvez seja isso que o meu colega está aqui caminhando e dizendo, mas eu entendo que nós, como mortos em delitos e pecados, nós nada podemos fazer, a não ser que antes Deus nos vivifique. Sim, então, ele nos escolhe nesse sentido, e isso nós concordamos. É verdade. Se ele nos elege, nos escolhe nesse sentido, o mecanismo, a forma com que nós estamos tratando, talvez seja um tanto quanto diferente numa linha de atuação de um pressuposto e uma linha de atuação que eu creio, né? Então veja, quando ele nos escolheu, o fato interessante é dizer isso, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, ou seja, ele determinou, pré-ordenou, nos escolheu, como diz Efésios capítulo 1, verso 4, né, nele antes da fundação do mundo, para sermos inclusive santos e irrepreensíveis. Aqui só cabe um alerta, né? Claro que o meu colega não crê nisso, o pastor César também não, isso é uma heresia dizer que a salvação é por obras que nós pudéssemos fazer, de jeito nenhum, nenhum de nós crê nisso, mas ele nos escolhe exatamente para nós caminharmos no processo de santificação nesse sentido. Então, ele nos escolhendo antes da fundação do mundo, claramente isso nos remonta que há um número específico de eleitos. E esse número específico de eleitos, nem eu, nem nenhum de nós aqui da mesa saberá ao certo, são 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, claro que não, mas nesse sentido o próprio Senhor é quem designa, determina, estabelece essa relação, com base inclusive nesse texto que você citou aqui. Quando o senhor citou João 3,16, só para ficar claro aqui, o senhor disse que, lá, que Deus amou esse amor aqui, ele amou o mundo. Esse amor é você disse que não é um amor de salvífico, seria isso? Redentivo, né? Não é que Deus amando o mundo de tal maneira não quer dizer que é todo mundo. Se fosse todo mundo, seria uma lógica mais ou menos assim, César, na minha visão. Amanhã todo mundo venha trabalhar aqui nesta rádio. Quem é esse todo mundo? Ele está dizendo aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. E aí é o ponto. Quem é que crê? Sim. Essa é a questão. Pastor Alex. O pastor Felipe, meu irmão servo de Deus, né? A gente está aqui para refletir sobre esse texto importante. Ele não explicou a ideia que aparece lá o verbo grego agorazon, lá em 1 Pedro 2:1. E ele falou que Deus, ele ama a todas as pessoas, mas não igual, né? Mas não igual. Não é um amor assim redentivo, não é um amor salvífico. Paulo diz em Romanos 2 que Deus não faz acepção de pessoas. Mas olha só que interessante, né? Pedro vai falar o seguinte, ele usa a expressão que o Senhor, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então, olha só, pastor Felipe, esse verbo aqui, resgatou, traz a ideia de comprar, de adquirir, e tem um sentido redentivo. É a mesma expressão, por exemplo, pastor Felipe entre nós, que aparece lá em 1 Coríntios 7 e o versículo 23, diz assim, porque fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então aparece 1 Coríntios 6 e 20, também 7:30, essa expressão, diz assim, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quer dizer, esse sentido aqui de comprar tem um sentido redentivo. Deus resgatou, comprou. E o texto vai falar que até mesmo os falsos profetas. Então, se Deus não amou a todos, como explicar? Se Deus não ama a todos, né? Como explicar um texto como esse aqui? Como esse, né? Que deixa claro pra gente que Jesus morreu até pelos falsos mestres e falsos doutores. Agora, não faz sentido, por exemplo, Jesus falar, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, se ele não ama todas as pessoas. Então assim, se Jesus ele ama só algumas pessoas, se ele ama só um grupo de pessoas, por que ele disse lá em João, por exemplo, lá em Marcos 16, versículo 15, ele fala assim, ide por todo o mundo
pregar o evangelho a toda criatura. Então, pastor Felipe, faz sentido se Jesus ele não ama a todos, ou ama a todos ou não. O senhor falou que ele ama a todos, mas não é assim, não ama assim com um sentido salvífico, né? Ele ama a todos. Faz sentido se ele não ama a todos? Faz sentido então o id do evangelho? Muito obrigado, pastor. Sim, vamos lá. Para mim faz, porque esse texto id, né, indo, id, por todo mundo, pregando o evangelho, ou pregar o evangelho a toda criatura, tem o resto do texto, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Tem versões que falam já está condenado, né, dependendo da versão bíblica. Faz sentido, porque na verdade esse ponto aqui é aquele sucesso do evangelho, 100% de sucesso. Se Cristo de fato salva aquele que crê em Cristo Jesus, evidentemente que essa graça, esta fé é posta pelo próprio Deus na pessoa para que ela creia, esta é fé salvífica, ide ou indo, né, por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer, naturalmente, é salvo. E se for batizado, e claro, na minha ótica, entendemos esse batismo como uma iniciação do Espírito Santo, né, dentro de nós, dentro daquele que crê. Quem não crê já está condenado ou será condenado. Tem o resto da parte do texto. Então, é claro, todas as pessoas crerão? Esse é o ponto. Será que todas crerão? Então quer dizer que se eu sair pregando o evangelho a toda criatura, nesse sentido, todas essas pessoas que Deus amou, nesse amor que o irmão está dizendo aqui, claro, elas serão salvas. Todas responderão positivamente. Esse é o ponto. Quem não crer, não será salvo, ou não está salvo. Agora, é claro que esse é um ponto da eleição cabível naquilo que cremos, né? Naquilo que eu creio, pelo menos na minha linha aqui, nesse debate aqui tão precioso e tão rico hoje, né? Mesmo sendo Deus que escolhe, naturalmente aqui nós temos que entender, compreender qual é a forma com que Ele chama. Bom, se Ele elegeu desde antes da fundação do mundo, se de fato o Senhor estabeleceu um princípio na eternidade, como alguns chamam a eternidade passada, nós não sabemos contar e quando foi isso, se Deus elegeu de fato na eternidade passada e aplica essa obra redentiva no Cronos, no tempo que nós vivemos, naturalmente nós temos que entender que se todos seriam salvos apenas pela pregação do Evangelho, nós cairemos na ideia de novo do universalismo. Isso, na verdade, é uma heresia. Não estou dizendo que o irmão crê nisso, nenhum de nós somos contrários a isso. Mas, naturalmente, se Deus elegeu, Ele também providencia outras questões. Por exemplo, Romanos 8, ele diz muito claramente para nós aqui, deixa eu só pegar o texto, Romanos 8, aqui nos versos finais, né? Aqui, ó, Romanos capítulo 8. Ele fala lá no verso 31 do amor de Deus, que nada 30, poderá... Né? Isso, 30. Nada poderá nos separar do amor de Deus, mas em diante, a anterior a isso, ele diz assim, é o verso 30. E aos que predestinou, ou seja, o que ele pré-ordenou, o que ele escolheu, o que ele elegeu, entendo que com base no decreto, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui é algo fixo. Não é possível Deus chamar, na verdade predestinar alguém e não chamar. Então, naturalmente, se eu pregar o evangelho a quem quer que seja, nesse sentido, naturalmente, então, Deus deveria chamar? Esse é o ponto. Ou ele só chama aquele que ele predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E a esses que chamou, ele justificou. Então esse é o ponto que... É porque, pro irmão, a graça é irresistível. A graça é irresistível. Mas o caminho nesse sentido. O irmão considerou o verso 29, que é um verso antes. Exato. Porque o verso 29 diz assim: quanto aos que de antemão conheceu, predestinou. Então não tem aí uma ideia de Deus conhecer antes também? Tem, mas esse versículo anterior eu nem o citei, porque eu entendo que o verso anterior ele não está falando apenas de eventos, ele não está falando de questões, está falando de conhecer com amor o indivíduo. Então ele separa para si aqueles que ele ama. Sim, é nesse sentido que eu entendo essa questão, né? Então por isso, então, na sequência, só finalizando aqui, do próximo verso 30, ele predestina. Então conhecer os eventos, ele conhece evidentemente a todos os homens. Claro, mesmo os réprobos, mesmo esses falsos profetas. O Sermão da Montanha, por exemplo, é muito claro essa questão. Terão pessoas que chegarão em Jesus naquele grande dia. Oh, Senhor, porventura nós aqui não fizemos tal coisa no teu nome, não expelimos demônios no teu nome. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não quer dizer que ele não conheceu aquelas pessoas. Ele sabia das obras más, inclusive dos falsos profetas. Claro que ele sabia.
Mas o ponto é, eles não faziam parte desse grupo de eleitos. Ok. Então este amor, ele é salvífico no sentido da eleição. Então, na sua opinião, então, pastor Felipe, esses falsos mestres e doutores de 1 Pedro, 2 Pedro 2 e 1, eles... Jesus não chamou eles, né, para salvação. Como o irmão então explica esse verbo, essa expressão resgatou, né? Essa expressão redentiva? Não sei se o irmão acredita assim, né, que esse verbo agarazon, essa expressão grega comprar, adquirir ou resgatar, que é a mesma expressão que aparece lá em 1 Coríntios 6 e 20, por irmão, não sei se o irmão pensa assim, né? Se por irmão tem expressão redentiva ou não. O que o irmão acha dessa expressão aí? Leia na sua Bíblia aí. Sim, é assim, fazendo um paralelo com esse mesmo texto, só para dar o conceito. Se nós lermos o conceito disso, João capítulo 10, é claro que a síntese é do verso 27 em diante, mas veja que o que está dizendo a partir do verso 22, coisa rápida. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus, já vos disse e não credes. Jesus já tinha dito. E estes, nessa mesma síntese do texto que você leu, que o irmão leu, perdão, o pastor leu, respondeu Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, o próprio Cristo estava falando, pregando, ensinando, falando o evangelho. E um grupo específico de pessoas não creram. Aí ele termina, completa, aliás, no verso 27. Fala, vocês não creem. Vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, verso 27, elas ouvem a minha voz. Ou seja, o chamado. Predestinou, elegeu. E ele chama. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém arrebatará das minhas mãos. Finaliza aqui no verso seguinte. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, se nós partirmos dessa mesma premissa, utilizando esse mesmo conceito, essa mesma síntese, o Evangelho, o amor de Cristo, era por esses aqui também. Ele era salvífico, eletivo. Estou falando desse tipo de amor. Tá certo? Embora não exista esse termo eletivo, amor eletivo. No texto ponto, que eu estou falando exatamente essa questão. No texto que o pastor Alex pergunta, não tem o assunto do amor, né? Mas tem o assunto do comprado ou do resgatado, em português, né? Que é o termo agorazo. Esse termo agorazo, o senhor entende que não significa, então, salvo? A pessoa que é comprada não foi salva? Porque o texto, ele fez uma pergunta muito importante. Ele fala assim, ó, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverão entre vós falsos mestres. Esses falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. E aí aparece a palavra agorazo ali. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quem renega aquele que o resgatou, esse resgate significou salvação em algum momento e deixou de significar? Como entender essa questão? Esse é o ponto. Se nós tratarmos essa questão como uma compra de todas as pessoas, inclusive destes que são citados, que é o resgate, que é o texto citado aqui pelo nosso querido irmão, então, de novo, mais uma vez, nós cairíamos numa armadilha, pelo menos na minha visão. Porque se nós tratarmos isso como todos foram salvos e negaram, ou até nesse sentido, não quiseram, optaram por não ser salvos, naturalmente entra numa outra esfera. Eu caminho numa outra esfera de um arbítrio livre, de um livre-arbítrio nesse sentido. Eu não creio. Então eu também não creio nesse ponto. E nessa questão, por que eu digo que é uma questão muito salutar de informar? Porque se Deus, de fato, enviando Cristo Jesus, ele comprou todos, inclusive os falsos profetas, como é que esses falsos profetas e outras pessoas mais, eles resistem? Aí entra a graça irresistível que eu creio. Como é que eles resistiriam esta graça? Eles seriam mais poderosos do que o próprio Espírito Santo, que os convence do pecado, da justiça e do juízo? Eles caminhariam por esse fator? E mesmo nesse sentido do resgate, que o companheiro aqui, pastor César, pergunta, então, se nós abalizássemos que Deus resgatou a todos e todos têm uma chance, que é o próprio tema aqui do debate, né, dessa questão, então até mesmo o anticristo teria uma chance? Essa é a pergunta. Porque se ele também, uma pessoa falsa do inimigo,
é do maligno. E aí, claro, que envolve outras questões. Tem pessoas que pensam no anticristo ser aqui, na verdade, não um ser humano, né? Tem pessoas que pensam dessa forma. Não é o jeito que nós pensamos nessa linha. Como é que se daria essa questão? Então, aí cabe minha pergunta. Pastor Alex Mendes, eu comecei esse bloco. Pastor Felipe, termino com você. O anticristo, nós já sabemos o fim dele, né? A Bíblia já fala qual é o fim dele, é lago de fogo, né? No caso aqui dos falsos profetas, meu mestre, o texto é claro, fala que Jesus os resgatou, quer dizer, negarão o Senhor que os resgatou, quer dizer, que o comprou, que o adquiriu. Essa expressão resgatou aqui tem o sentido redentivo, isso fica claro. Uma exegese deixa claro que tem um sentido redentivo. Por exemplo, ó, lá em 1 João 2:2, diz assim, ó: e ele, quem? Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, olha só, mais uma vez, a expressão todo aparece aqui, né? Todo mundo. Quer dizer, ó, ele está falando assim, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer, novamente, o texto deixa claro que Jesus, ele oferece a salvação para todos os que creem nele. Todos aqueles, não é universalismo, né? Como disse muito bem nosso irmão. É todos os que creem nele. Agora, olha só. Nós temos, por exemplo, uma expressão interessante de Jesus lá em Mateus capítulo 24. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23... Mateus 23 e o versículo 37. Pastor Felipe, gostaria que o pastor Felipe depois ele explicasse para nós esse texto. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Quer dizer, se essa graça é realmente irresistível, por que Jesus ele usa essa expressão aqui? Ó, eu quis juntar vocês, né, pastor? Eu quis juntar vocês várias vezes. Os profetas pregaram para vocês. Eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. E agora, meu amigo? Sim, citou aqui o texto de Mateus. Pastor Felipe, só um instante. Tanto Mateus 24, 23 e 37... quanto Atos 7:51. Se eu puder ler e comentar um pouquinho, perfeito, tá bom? Muito obrigado. O texto de Mateus 23 que ele citou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes, aqui eu acho que é o ponto, eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Agora, aqui a gente entra num outro aspecto. Se nós tratarmos esse texto, e até o outro já lemos aí, né? A respeito de salvação na forma que Deus movimenta para salvar, então nós temos um grande problema, porque tem outros textos na Bíblia Sagrada que dizem que Deus ele não tem prazer na morte dos ímpios, é evidente, claro, ele é santo, ele não fica feliz com isso, esse é o sentido, claro, do amor de forma geral, mas ao mesmo tempo ele diz que quer que todos venham ao arrependimento, quer que eles se convertam. Se eu entender esta vontade, assim como esse texto aqui, como uma vontade do próprio Senhor, em salvar, em ajuntar, e ele ficar inutilizado, ou seja, com um poder fraco de atrair as pessoas para si mesmo nesse sentido, dando margem a que as pessoas escolham essas questões, então, na verdade, a vontade de Deus ela é inferior à vontade do ser humano. Para mim, é um aspecto muito mais declarativo, um aspecto mais dispositivo, de Deus simplesmente tratar aquilo que ele quer que aconteça, aquilo que ele fale que aconteça, mas não move uma centelha, uma palha nesse sentido, declarativamente falando, assim como esse aspecto de não ter prazer na morte dos ímpios, mas quer que eles se arrependam, quer que eles se convertam, que as pessoas se convertam como um todo. Agora, trazendo nessa mesma tônica, ao sentido aqui da justificação. Se nós entendemos que todos estão justificados, inclusive estes, então por que haveria condenação? Não tem sentido. Então nessa questão não se parte de um princípio muito conexo. É claro que a forma com que Deus faz isso, ele endurece o coração e a mente das pessoas. Nós sabemos disso, sim. Ele endurece o coração, a mente de quem quer, quando isso é necessário para cumprir os seus planos. Não é diferente nesses textos. Por exemplo, João capítulo 12, verso 40, diz assim, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
Por que Deus, por exemplo, falaria, olha, eu quero que isso aconteça, eu quero que vocês sejam salvos, eu quis juntar vocês, mas ao mesmo tempo nós temos textos como esse que Deus cega ou endurece o coração do ser humano. Seria Deus aqui alguém que está jogando xadrez com a humanidade? Penso que não. Nós não cremos num Deus dessa forma, né? Um exemplo muito claro disso, Êxodo capítulo 9, verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas bem, se Faraó tinha uma chance, trazendo nessa tônica, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Esses aqui, o resto do texto diz que este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. A exemplo disso, já para finalizar e passar a bola aqui para o nosso irmão, Romanos capítulo 9 claramente fala isso para nós, não é? Olha, eu não sei como que o irmão entende esse texto de Romanos capítulo 9, pode ser até bom, né, tratar e falar, mas veja, a partir do verso 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí a pergunta clássica, que diremos, pois, se todo mundo tem uma chance? Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? O texto claramente diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Nessa mesma tônica, então, pastor, como é que o senhor entenderia, agora fazendo o bate-bola ao contrário, como é que o senhor entenderia essa questão se Deus ele não elege um grupo específico de pessoas, e aqui eu não estou dizendo que é um fatalismo, absolutamente nada disso, como é que Deus ele quer que isso aconteça? Ele quer juntar ali os pintinhos, aquela coisa toda, trazer todo mundo debaixo das suas asas, figurativamente falando, e ao mesmo tempo ele diz, não, eu endureço quem eu quero, eu salvo quem eu quero. As minhas ovelhas são essas e aquelas não. Como é que o senhor entende essa questão, pastor Alex? Boa pergunta. Primeiro, um bom debate, né, com o pastor Felipe, meu irmão. Sim. Primeira coisa, eu não falei que Deus justificou a todos, que todos já estão justificados, porque é preciso crer. E assim, por exemplo, o irmão leu o Êxodo 9, onde fala que Deus endureceu o coração de Faraó, mas textos atrás fala que Faraó já tinha um coração endurecido já. Agora, olha que interessante. O irmão leu Mateus 23, 37 e faltou ler, por exemplo, Atos 7 e 51, que diz assim, ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Quer dizer, se o ser humano ele não tem capacidade ou liberdade para resistir à graça, o que explicar, o que falar de textos aqui que deixa claro? Agora, olha que interessante, né? O Clemente de Alexandria, e aqui vem um conceito, né, de graça, que eu acho maravilhoso, e Clemente de Roma, ele vai dizer assim, Clemente de Roma, ele diz assim, ó, diz o seguinte, a ninguém, nem mesmo ao infiel, recalcitrante, Deus nega a graça suficiente para a salvação. Então olha que interessante, porque isso coadula com textos que nós vemos aqui, segundo Pedro 2, versículo 1, né? Timóteo, né? Romanos 2, 3, versículo 22, quer dizer, isto é, a justiça de Deus pela fé em fé, Jesus Cristo, para todos sobre todos os que creem. Quer dizer, deixa claro para a gente que a graça de Deus, ela capacita o homem não só a crer em Jesus Cristo, mas até mesmo a não querer a graça de Deus, a não querer essa oferta da salvação. Porque o texto deixa claro, a gente viu aqui segundo Pedro 2 e 3, que deixa claro. Mas olha só, tem um texto aqui do João Calvino, quando comenta Mateus capítulo 20, versículo 28, ele diz assim, ó,
O pastor Felipe deve conhecer bem esse texto. A palavra muitos, que aparece ali, né, o adjetivo polos, não é colocada definitivamente para um número fixo, mas para um número grande, pois ele se contrasta com todos os outros. E nesse sentido, é usado em Romanos 5, versículo 15, onde Paulo não fala de nenhuma parte dos homens, mas abraça toda a raça humana. Quer dizer, olha, até mesmo aqui o João Calvino, ele entende que a expressão todos aqui se refere a toda a raça humana e a todos os homens. Então, assim, eu não entendo que a graça de Deus, a salvação em Cristo, ela seja oferecida a um grupo específico, né? Mas a Bíblia Sagrada deixa claro pra gente que a salvação, ela é oferecida a todos, a todos os homens. Ok, pastor Felipe. Perfeito. Mas aí, pastor, a gente tem outros textos também na Bíblia Sagrada, como por exemplo Judas, no verso 4, Judas tem um capítulo, né? Verso 4, que diz assim: porque se introduzirão, até respondendo aquela que o senhor comentou aqui anterior, né? Porque se introduzirão furtivamente certos homens, e veja o que está escrito lá, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, e convertem em dissolução a graça do nosso Deus, e negam, não está falando que não tem graça, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Outro texto, por exemplo, Provérbios capítulo do Antigo Testamento agora, Provérbios 16, né, verso 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Ele fez isso. Então como é que nós vamos tratar uma questão a respeito disso, sendo que, de fato, não estou dizendo que o irmão está fazendo isso, nós anulamos aqui a soberania de fato de Deus escolher, exigir e fazer acontecer aquilo que ele mesmo estabeleceu. Não teria sentido. Então, mesmo estes ímpios, mesmo essas pessoas, mesmo estes aqui, eles foram destinados a isso. E há inúmeros textos que nós já tratamos aqui, né? Por exemplo, esse João 10, 27, em diante, mas Efésios também, capítulo 1, em especial os versos 11 e 12, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de nós sermos para louvor da sua glória. Todos são quem aqui? Quem são todas essas pessoas? Na minha visão, os eleitos que ele elegeu. Uma vez que todos estavam mortos em delitos e em pecados, todos pecaram em Adão, todos estão ali num estado de lamaçal de pecado, de cegos, né? Caminhando numa cegueira espiritual. Deus, de fato, ele chama aqueles que ele elegeu desde antes da eternidade. Esse é o meu sentido, essa é a minha fala. Então, só finalizando aqui com o último verso, Apocalipse 17, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Agora, é claro, de novo eu volto àquela questão. Quem são esses fiéis e esses eleitos? Todo aquele que nele crê. E quem é todo aquele que nele crê? Aquele que o Pai Celestial deu a Jesus, e esses, nenhum deles ficará de fora. Ao mesmo passo de que, se nós verificarmos a ideia do termo grego auristo, né, jamais se perderão, nesse sentido, trazendo já uma outra questão como uma ponte aqui, naturalmente nós não teremos como falar que Deus ele fornece então uma graça para todo mundo, e as pessoas então elas acabam não querendo, elas escolhem ir para o inferno. Seria essa a questão que o senhor está tratando e falando aqui? Então, o texto deixa claro para a gente, por exemplo, Tito vai dizer o seguinte, ó. O irmão citando aí o texto de Judas, né? Judas. O texto de Judas. Então, um acredita, então, segundo o seu pensamento, que Deus ele determinou, Deus ele preordenou, determinou, então, que os homens fossem para o inferno. Porque, assim, por exemplo, o João Calvino, no livro dele, ele comenta sobre isso aí, né? Nas Institutas, ele vai falar que a queda de Adão não foi só prevista por Deus, mas pré-ordenada, quer dizer, pré-determinada. Quer dizer, Adão, não havia nada que ele fizesse para se livrar daquilo. Deus tinha determinado e iria acontecer. Então, se Deus determina tudo que acontece, nos mínimos detalhes. Isso não anula também a liberdade humana?
não torna Deus o autor do mal? Muito obrigado, pastor. Amém. Não, penso que não, porque essa questão da liberdade, na verdade, ela tem limites. Não é uma liberdade para nós fazermos o que bem entendermos, o que quisermos. É uma liberdade dentro da esfera da soberania divina. Então imaginem, não é exatamente talvez um exemplo mais claro, prático, um domo que é a soberania de Deus, o decreto de Deus, evidentemente que a nossa liberdade ela está restringida dentro disso. As liberdades, ou a liberdade em si, ela tem limite. Então veja, é claro que Deus ele decretou, evidentemente, todas as coisas. Evidentemente que sim. Nós temos o costume de falar em decretos, né, no plural, mas na verdade cremos que é o decreto. É o usual prático, né, decretos. Mas ao mesmo tempo, ele não anulou a responsabilidade de Adão. Agora, como é que a gente concilia essas questões? Talvez seja esse o ponto. Como é que a gente entende que Deus decreta, Deus elege, Deus salva um grupo específico e, na verdade, a nossa responsabilidade a gente não tem, ou tem, né, dependendo do ponto de vista, a gente não sabe. Nós não sabemos dizer. São pontos sensíveis da teologia e não há nenhum problema em dizer não sabemos isso. Porque se Deus ele elege, naturalmente ele decreta, ele não anula. A graça, dizia John Owen, né? A graça não anula a nossa responsabilidade. De forma nenhuma. Agora, esta responsabilidade, como é que nós somos responsáveis pelos nossos pecados se Deus decretou cada detalhe? Isso é a soberania de Deus. E aí esse existe responsabilidade sem liberdade, né? Eu posso ser responsável por uma coisa que eu não sou livre. Agora,